No vídeo de hoje eu vou falar para vocês o que os Estados Unidos ele não quer que você saiba da história. Na verdade, não é que ele não quer que você saiba, ele não liga se você sabe dessa história. Porque está acontecendo um monte de evento agora nesse início de 2025, de ataques terroristas dentro dos Estados Unidos, e alguns vão relacionar com ali o Estado Islâmico. A gente vai ver isso, se é real e se o Estado Islâmico tem atuação e de onde que ele surgiu. E ele ainda tem atuação, porque a gente ouviu histórias aí anos atrás de que ele tinha sido derrotado. Pois é, eu já vou aqui abrir a minha tela para mostrar isso para vocês, porque acho que é muito importante trazer essas informações aqui escritas, certo? Só vou diminuir aqui a minha imagem, certo? Porque tem um pouquinho mais de texto e vou mutar o meu celular. Tá bom? Então vamos lá. O que acontece aqui que acho que é muito importante a gente destacar? O que aconteceu? Na passagem do Ano Novo, no estado da Louisiana, nos Estados Unidos, em Nova Orleans, uma cidade importante histórica nos Estados Unidos, nas comemorações do Ano Novo, estava tendo lá as pessoas nas ruas, né, comemorando, desfilando, e mais ou menos às 3h15 da madrugada, o motorista de uma picape ele furou o bloqueio feito lá por policiais e atropelou a multidão, tá? A multidão não, a multidão, certo? Matou aí 15 pessoas, muitos deles inclusive estudantes, e após o ocorrido ele trocou tiros com a polícia, ele feriu 2 policiais e foi morto. Aí foram investigar, ele morreu, não tem como interrogá-lo, né? Ele morreu, mas foram investigar a vida de quem fez isso e quais as relações. O ato foi realizado, descobrido por um homem de 42 anos de idade, chamado de Shamsuddin Jabbar, certo? Que vivia no Texas. Ele foi veterano da Guerra dos Estados Unidos. Não, veterano da Guerra dos Estados Unidos, ele foi não da Guerra dos Estados Unidos, ele foi veterano do Exército dos Estados Unidos, né? E ele foi veterano na Guerra do Afeganistão, naquela Guerra do Afeganistão que é a partir de 2001, quando os Estados Unidos invadem o Afeganistão, certo? E como ele tem a minha idade, certo? Eu tenho 42 anos, só para saber, quando estourou a Guerra do Afeganistão, ele estava em idade militar, cerca de 19 anos, depois 20, 21, 22, ele estava em idade de atuação militar. Ele era formado em sistemas de informação. A questão é o seguinte: o debate que estava se fazendo, que estão fazendo ainda, e está em investigação, apesar de já ter algumas informações do FBI, é que foi encontrada uma bandeira do ISIS. O que é o ISIS? O Estado Islâmico, dentro da caminhonete dele, dentro da picape, tá bom? Mas até então, ó, na hora que eu estou gravando esse vídeo, estou lançando esse vídeo no dia 2 de janeiro de 2025, até então o FBI apontou que ele agiu sozinho. O que se teve no Estado Islâmico foi uma influência ou, digamos assim, uma inspiração do Estado Islâmico. Mas aí já foram, logicamente, fazer investigação e descobrir sobre a vida dele, descobriu que ele se separou e que ele dirigiu do Texas até a Louisiana. Teve um ataque também, um atentado em Las Vegas, certo? Então, perto da região onde ele vivia, mas também até então se sabe que não tem ligação os dois casos, apesar dele viver no Texas, ele vivia em Houston, no Texas. E aí vira essa bandeira e foram investigar, que ele dizia que ele abriu os olhos depois que ele virou veterano de guerra, que ele se voltou agora para lutar pelo Estado Islâmico e tudo mais. Mas assim, membros do Estado Islâmico publicamente comemoraram o que aconteceu, mas mesmo assim, até o momento da gravação, não assumiram a autoria desse ato terrorista, tá? Que matou 15 pessoas. E aí eu já lembro, inclusive, porque em 2016 estava naquelas ondas grandes de atos terroristas do Estado Islâmico, principalmente na Europa. É importante fazer esse retorno, recapitular, que é a minha função, inclusive, como historiador. 2015, 14, 15, a gente começa a ouvir falar sobre o Estado Islâmico. O Estado Islâmico ele não surgiu naquele período, mas a gente começou a ouvir falar no mundo. Quando você teve o ataque ao jornal francês, depois das publicações do jornal francês, teve o ataque no Stade de France, no jogo entre França e Alemanha, se eu não me engano. Foi, inclusive, o primeiro vídeo do canal que eu expliquei que era o Estado Islâmico. Acho que esse vídeo nem está mais disponível.
E depois, em 2016, a gente teve a comemoração do 14 de julho na França, que é uma data muito importante para os franceses, para o mundo no geral, né? Não é só para os franceses, que é a queda da Bastilha, Revolução Francesa, os franceses lá com Vive la République, Vive la France. E aí eu lembro que naquele período, naquele evento da comemoração da queda da Bastilha, um caminhão, né, uma Scania, de uma proporção muito maior do que a picape, atravessou o desfile e matou mais de 80 pessoas. Ele acho que feriu mais de 200, ele saiu arrastando as pessoas na rua. E o Estado Islâmico, em 2016, tinha assumido a autoria daquele ataque terrorista. Tá? Então lembra muito nesse sentido, apesar de ter sido assim, uma menor proporção, mas que matou 14 pessoas. Se tivesse matado uma pessoa já era, se tivesse ferido e não matado já era um grande problema. Mas o FBI até então tem apontado para que ele agiu sozinho, mas com inspiração do Estado Islâmico, apesar do que ele tem falado, do que ele falou nas redes sociais, dos vídeos gravados e tal. Mas vamos lá. Aí o pessoal vem perguntando assim, professor, o Estado Islâmico ainda existe? Pois é, ele existe sim. Vamos lá. Apesar de ter sido considerado derrotado em 2017, com o plano de formação do califado no Iraque e na Síria, o grupo ainda existe, mesmo com uma atuação mais reduzida do que a gente tinha antes. Ele ainda tem atuação. Ele desviou boa parte do foco da atuação. Vou explicar isso aqui para vocês que é muito importante. O Estado Islâmico ele surge com a ideia de se construir um califado, uma área reivindicada por ele, entre o Iraque e a Síria, tá bom? Entre o Iraque, daqui a pouco eu vou mostrar um mapa de atuação do Estado Islâmico antes e depois de 2017 para vocês, tá? Entre o Iraque e a Síria. O que seria isso? Estado Islâmico, a formação de um Estado seguindo a Sharia, a lei islâmica, certo? Contra qualquer tipo de interferência de outros países não islâmicos, certo? Entre o Iraque e a Síria. Essa pretensão, o que acontece? O Estado Islâmico passou, então, a atacar países que, em tese não, que atrapalhariam os seus planos dessa construção desse califado. Então, você teve a atuação dos chamados jihadistas, que não são exclusividade do Estado Islâmico. O jihad é aquele que luta em nome de Deus, o jihad, certo? Então, o Estado Islâmico começou a ter esses ataques. O que aconteceu a partir daí? Você teve as forças da OTAN se organizando contra o Estado Islâmico e forças locais também no Oriente Médio, como, por exemplo, a gente tem falado bastante sobre o Bashar al-Assad na Síria, junto com a Rússia, junto com outros países, ou com outros grupos também, lutou contra o Estado Islâmico e conseguiram, em 2017, derrotar essas pretensões do Estado Islâmico da construção desse califado, tá bom? A construção desse califado na região. Isso significa que o Estado Islâmico acabou? Não. Inclusive, eu não citei aqui, mas é importante, os povos curdos também, que foram essenciais, por exemplo, entre Iraque, Turquia e Síria, ali também para derrotar o Estado Islâmico. Tem vídeo aqui no canal mais antigo falando sobre os curdos contra o Estado Islâmico, né? As mulheres curdas também pegando em armas. Mas o que acontece a partir dali? Ele não acabou, mas ele modificou, principalmente geograficamente, as suas áreas de atuação. Então, por exemplo, você sabia que o Estado Islâmico hoje ele consegue ter mais atuação, por exemplo, no continente africano. Então, o Estado Islâmico ele passa a ter, por exemplo, na atualidade, atuação, por exemplo, em Moçambique, por exemplo. Assim, as pretensões do califado entre o Iraque e a Síria, essas foram derrotadas. Mas o grupo terrorista ainda continua, com atuação mais reduzida do que a gente vinha antes, porque assim, era semana a semana você tinha uma notícia de um ataque terrorista do Estado Islâmico. Você tinha informação de pessoas que se tornaram jihadistas. E por que naquele tempo a gente estava vendo muitos ataques na França, teve na Bélgica também, se vocês lembrarem, principalmente porque eram países que estavam abrindo muito a fronteira para a questão desde a Primavera Árabe, 2010, né? 2011 para frente, na verdade, estavam abrindo a fronteira principalmente para a questão dos refugiados. E aí o que acontece é que eles acusaram de que o Estado Islâmico aproveitou boa parte desses grupos e entraram também
nas fronteiras europeias. Isso levou um movimento conservador na Europa de fechamento em parte das fronteiras. Então, se vocês lembrarem, por exemplo, a gente falava lá em 2017, começou a falar em 2017, 16, 17, por ali, do Brexit, que era a saída do Reino Unido em relação à União Europeia. Um dos grandes motivos é que no Reino Unido você tem uma história conservadora muito grande dentro do parlamento. Um dos motivos era que o Reino Unido não queria fazer parte dessa política de imigração, de refugiados que a União Europeia fazia. Só que aí você tem um grande problema, qual que é? De tratar todo mundo que é refugiado como terrorista, e aí você cai na xenofobia, e esse é um grande problema. Sabe? E eu sei que, inclusive fazendo um vídeo desse falando isso, eu posso provocar em vocês aqui, em vocês não, né? Mas assim, muita gente pode vir aqui com um discurso xenofóbico, de falar que todo muçulmano é terrorista, e não é. A gente está falando de uma religião. Ao mesmo tempo que, não vou ficar entrando muito nesse assunto, ao mesmo tempo que em todas as religiões o cristianismo também matou muita gente. E continua matando, inclusive, em nome de Deus, certo? E provoca também, sabe? Então, assim, não vou ficar entrando nessa questão. Mas aí você promove essa xenofobia, inclusive fronteiras sendo fechadas, o leste europeu fechando fronteiras para não entrada de refugiados, isso gera uma crise de refugiados, certo? Então esse é um ponto importante. Agora, vale lembrar também que onde está a origem do Estado Islâmico? Aí que está a importância de se ter a história, sabe? Que acho que é o que eu quero sempre trazer para vocês aqui, esse resgate do passado, que eu falo, você falou que os Estados Unidos é uma coisa que ele não quer que a gente saiba. Ele sabe que todo mundo sabe disso, mas ele não fala, porque senão ele não fica se culpando. Onde que surgiu o Estado Islâmico? O Estado Islâmico ele surge em final dos anos 90, 99, mas entrando em 2000, 2001, 2002, 2003, a gente fica conhecendo mais o Estado Islâmico a partir de 2014, pós aí os eventos da Primavera Árabe e tal, a gente conhece mais 2014, 2015, o grande ano de explosão por conta do explosão de conhecimento sobre o Estado Islâmico, por conta do ataque no Estado de France, né? Não que surgiu o Estado Islâmico. O Estado Islâmico ele surge de organizações que já existiam antes. E ele continuou, inclusive, depois que surgiu, apoiando essas organizações. Dissidentes de organizações sunitas, lembrando que o Estado Islâmico é um movimento sunita. E aí eu vou deixar aqui para vocês no card, aqui por questão de conhecimento, para não ter que ficar explicando a diferença, um vídeo muito detalhado sobre o que é ser sunita e xiita. Não existe só eles, tá? Mas são as duas maiorias que você tem entre o mundo islâmico, tá bom? Bom, enfim, ele surge ali no final dos anos 90, início dos anos 2000, com a atuação dessas organizações, entre elas quem? A Al-Qaeda. O que é a Al-Qaeda? A Al-Qaeda, que era o grupo terrorista, que ainda existe, também com atuação reduzida hoje, mas existe, do Osama Bin Laden. E aí, se você for olhar, de onde que surgiu a Al-Qaeda? A Al-Qaeda ela surge final dos anos 70, passando aí pelos 80, numa guerra chamada de Guerra do Afeganistão, quando os Estados Unidos ele entra em confronto, considerada a última grande guerra da Guerra Fria, contra a União Soviética no Afeganistão. A União Soviética apoiava o governo do Afeganistão. E aí, o que os Estados Unidos faz? Ele arma os rebeldes do Afeganistão contra a União Soviética. E esses rebeldes eram armados com armamento pesado mesmo, de alta tecnologia da Guerra Fria, artilharia antiaérea para derrubar helicópteros e aviões soviéticos. E esses caras que ele armou, que são chamados de mujahidins ou mujahidins, eles eram os caras que formaram depois a Al-Qaeda. A gente está falando do Osama Bin Laden, é isso mesmo. Então, quando a Al-Qaeda é formada, é simplismo falar que os Estados Unidos criou a Al-Qaeda e depois criou o Estado Islâmico. Seria um erro de simplicidade muito grande. Falar que os Estados Unidos foi lá e criou a Al-Qaeda. Não, ele não assinou a criação, mas ele muniu a Al-Qaeda. Assim como o Estado Islâmico, ele surge mesmo, se a gente quiser dar um ano oficial para o surgimento, 2003. 2003 é o quê? A invasão dos Estados Unidos no Iraque para pegar o Saddam Hussein. Vamos lembrar que os Estados Unidos invadiu o Iraque, o Saddam Hussein era um ditador que matava a gente pra caramba. Isso é real, a gente não está aqui falando que não, tá? Então acho que é muito importante fazer esse destaque aqui.
Mas a justificativa de que os Estados Unidos queria para invadir o Iraque em 2003, ele invade o Afeganistão em 2001 para pegar Osama Bin Laden, que era protegido pelo governo afegão naquela altura, mas em 2003 ele invade o Iraque falando que o Saddam Hussein tinha arma de destruição em massa, tinha enriquecimento de urânio para a bomba nuclear. Os inspetores da ONU visitaram o Iraque antes da invasão dos Estados Unidos e confirmaram que não tinha, e de fato não tinha, isso é confirmado. Aí os Estados Unidos invadem mesmo assim, alegando ser um ditador. Mas também vamos lembrar que quem deu maiores poderes, aí dá para você falar que deu maiores poderes mesmo ao Saddam Hussein, lá numa guerra entre 1982 e 1988, chamada de Guerra Irã-Iraque, onde os Estados Unidos apoiavam o Iraque, que era o Iraque do Saddam Hussein, que muniu o Saddam Hussein com poder e com dinheiro e com armas contra o Irã. Do outro lado, também tem o caso que os Estados Unidos, secretamente, a CIA, o Serviço de Inteligência dos Estados Unidos, também apoiava o Irã com venda de armas, mas oficialmente para o mundo apoiava o Iraque. E aí, em 2003, o Estado Islâmico surge como uma reação à invasão dos Estados Unidos ao Iraque, mas significa que é uma reação, então tem que aceitar? Lógico que não, a gente está falando de um grupo terrorista. Guarda isso, que é muito importante. Certo? Mas ele surge em 2003. Mas ele surge em 2003 apoiando como uma dissidência de vários outros grupos sunitas, inclusive da Al-Qaeda, que tinha recebido dinheiro dos Estados Unidos lá no final dos anos 70, início dos anos 80, não enquanto o nome Al-Qaeda. Então, assim, seria um erro um erro raso, se a gente chegasse aqui e falasse assim, que os Estados Unidos assinou lá a criação da Al-Qaeda ou assinou lá a criação do Estado Islâmico. Não, os Estados Unidos lutou até hoje contra o Estado Islâmico e contra a Al-Qaeda. Mas o que ele não gosta de falar é que o recurso inicial para a criação tanto da Al-Qaeda quanto e aí por consequência também do Estado Islâmico, vem dele. Vem dele. Tá? E isso ignora-se, né? Porque a gente pode pegar, por exemplo, vocês podem pegar qualquer outro. Assim, aqui eu não fico falando de outros canais, tá? Não é intuito desse canal ficar comentando sobre outros canais, porque cada um pode ter uma posição diferente da minha, e não é um intuito. Mas você pode ter outros canais aqui que não vão ter esse olhar da história. Então começa a tratar a partir de agora e pronto. E é um grande erro, porque você precisa olhar para a história e não negar essa história. Doa a quem doer. Essa é uma questão muito importante. Então o Estado Islâmico, ele surge nesse contexto. E ele, em 2017, aí volta para agora, para a atualidade, ele tem a sua atuação reduzida por conta dessas pretensões, mas ele continua, inclusive, tendo outras atuações, certo? Como eu falei para vocês. E aí, gente, ele forma, como eu falei para vocês aqui, a parte que eu falei, ele forma em 2003 com a invasão dos Estados Unidos no Iraque, para a gente dar uma data, e apoiou por muito tempo outros grupos de origem sunita, como a Al-Qaeda de Osama Bin Laden. Aí eu trago aqui para a gente fechar um mapinha, que é um mapinha do tempo, lá de 2017, quando foi considerado que você teve essas derrotas. Aqui a gente está falando entre o Iraque, certo? E a Síria. Eu vou marcar aqui agora a caneta de verde para vocês verem isso, fica mais fácil. Tudo isso aqui era região, que vocês estão vendo aqui num tom mais escuro, mais avermelhado, ou rosa, como vocês quiserem ver, dependendo da sua tela e tal. Atuações do Estado Islâmico desde 2014, mais ou menos, até 2017, certo? E aí, quando a gente chega aqui, ó, vou circular aqui para vocês, território antes de 2017, então era um território vasto. Depois, essa cor aqui, que já começa a ficar mais escura, é um território perdido pelo Estado Islâmico. É onde o Estado Islâmico perdeu territórios, no Iraque e na Síria. Tá certo? E aí, a partir de dezembro de 2017, o controle fica em áreas mais específicas no Oriente Médio. Essas áreas reduziram, inclusive. Ele continua tendo atuação no Oriente Médio, tá? Não estou falando isso, não. Mas ele perdeu muito da sua atuação no Oriente Médio por conta do esforço mais coletivo entre os países, como a Síria, o Iraque, e grupos também, etnias importantes, como os povos curdos, e também as forças estrangeiras, as forças de fora, as forças da OTAN, a Rússia, vem também dali o Irã, que lutaram contra o Estado Islâmico, mas ele continua a existir. Tá? Até agora, o FBI
falou que como é que ele chama? Deixa eu só pegar aqui o nome dele também. O Bin Jabbar, ele agiu sozinho, mas se tiver alguma informação eu vou passar para vocês. Mas esse é o intuito, tentar trazer para vocês um pouco da origem do que acontece. Agora, se a gente tem que falar, por exemplo, deixa eu fechar aqui, vou falar mais, tá? Um ponto importante do que isso pode gerar de reação daqui para frente, sendo do Estado Islâmico ou não, isso é péssimo, porque inclusive, além das mortes, além de tudo que isso causa, isso aumenta também o sentimento xenofóbico no mundo, tá? Porque pessoas de origem árabe com religião muçulmana passam a ser olhadas de outra forma, como vem sofrendo por muito tempo. Aqui no Brasil, inclusive, você tem muito preconceito contra libaneses, contra sírios. E o Brasil recebe uma quantidade importante de refugiados, pessoas que sofrem preconceito, certo? Principalmente por conta de movimentos mais conservadores, que são contra uma política de refugiados. E o Brasil tem, inclusive, você pode pesquisar pela Acnur, que é a agência sobre refugiados da ONU. O Brasil tem um histórico receptivo, né, de refugiados aí. Agora, nos Estados Unidos, quem está assumindo a partir de 20 de janeiro? Donald Trump. E o Donald Trump, você sabe que ele tem uma política anti-imigração, certo? Imagina só o impacto que isso pode causar, e eu fico aqui trazendo essa reflexão para vocês. Até então a gente tem palavras aí do Joe Biden e tal, mas imagina só o impacto que isso pode causar para uma política do Donald Trump contra imigrantes de origem religiosa islâmica. Ou árabe, que aí a gente está falando de etnia. Imagina só o impacto que isso pode causar. Fica aqui a reflexão. Deixa aqui nos comentários, sempre com muito respeito, tá? Eu sei que tem gente aqui com pedra na mão. O último vídeo que a gente fez aí sobre o Zelensky, veio um monte de gente me xingando aqui. Tem gente que vê 2 segundos do vídeo, nem vê o vídeo, já vê e já começa a xingar. Bom, infelizmente a gente ainda vive um período de muita intolerância, né? É bom assistir as coisas, ficar a par do que está acontecendo. Se tiver uma ideia divergente, pode colocar nos comentários, não tem problema nenhum. Desde que você não ofenda, desde que seja com muito respeito. Não estou aqui xingando ninguém, também não quero ser xingado, né? Então é isso, vou ficando por aqui, amo vocês de coração, um grande beijo, fui!